Você já imaginou um projetor super compacto que entrega imagens em até 4K? É exatamente isso que esse lançamento da LG chamado de Cinebeam Q promete fazer, além de entregar vários outros recursos bem interessantes. Então a ideia desse vídeo é trazermos uma análise completa e sincera desse projetor, te mostrando todos os recursos que ele possui, comentando tudo que eu gostei nele, mas também comentando sobre os pontos onde eu acho que o projetor não se destacou tanto. Lembrando que já postamos um outro vídeo sobre esse modelo e inclusive fomos o primeiro canal a trazer conteúdo sobre ele aqui no Brasil. E para conseguir trazer esse conteúdo tão rápido, a gente comprou o Cinebeam na pré-venda. Então o apoio de vocês é muito importante pra gente, sendo deixando seu like aqui no vídeo ou até mesmo um comentário, para nos incentivar a trazer esses conteúdos em primeira mão sobre novos lançamentos para vocês. Mas vamos começar logo o vídeo falando sobre o design do Cinebeam Q. Aqui, como vocês devem estar conseguindo reparar, a gente tem um aparelho muito bonito, com um visual bem diferente do que a gente está acostumado a encontrar nos concorrentes. E esse detalhe já é um grande diferencial para o modelo, porque com toda certeza é um dos projetores mais bonitos que já passou aqui pelo canal. Eu até ouso dizer que talvez seja o mais bonito. Sobre o seu tamanho, ele é compacto e também bem leve, o que é interessante para quem busca um aparelho mais portátil, para poder levar e usar em diferentes ambientes. Inclusive, sobre a sua versatilidade, eu gostei bastante dessa solução que a LG trouxe, que é essa alça giratória 360 graus, porque a gente pode usar tanto na hora de transportar o aparelho, como se fosse uma espécie de alça mesmo, mas também serve para apoiar o projetor e, por exemplo, inclinar e projetar a imagem mais para o alto, ou então inclusive a gente consegue projetar a imagem aqui para o teto. Então é um recurso bem versátil esse acessório. E infelizmente, por ter essa proposta mais portátil, não temos aqui na parte de baixo uma furação para suporte de teto. Então, se desejar usar dessa forma mais fixa, pendurada, teria que pensar num tipo de adaptação aqui para o aparelho. Sua construção em boa parte do aparelho é nesse material em metal, o que transmite uma sensação de um aparelho mais robusto e bem construído. E como ele tem essas quinas aqui, a LG mandou algumas borrachinhas junto na caixa do aparelho, caso você queira protegê-lo. Aqui na frente ele tem esse acabamento de vidro espelhado, o que faz com que o aparelho transmita um estilo ainda mais premium. Agora, virando o aparelho e olhando aqui na parte de trás, a gente repara que temos apenas um único botão. Então no dia a dia a gente vai precisar sempre recorrer ao controle remoto, que é esse aqui. E embora seja um controle legal, com os botões inclusive de atalho aqui para alguns serviços de streaming, ele não conta com a tecnologia Magic Control e nem com Bluetooth. Então, para usar ele, a gente tem que apontar para o sensor infravermelho que fica aqui na parte de trás do aparelho. Outra opção para quem está sempre com o celular em mãos é controlar o projetor através do aplicativo de celular da LG, que é chamado de ThinQ, disponível tanto para Android quanto para celulares iPhone. As conexões do aparelho também ficam aqui na parte de trás e temos apenas uma HDMI e uma USB-C, sendo que essa USB-C traz uma funcionalidade bem legal. Embora o projetor aqui não tenha uma bateria interna, se você quiser usar ele em locais que não tenham uma tomada por perto, é possível conectar uma bateria portátil nela, desde que essa bateria tenha uma potência de pelo menos 65 watts. Para um uso mais normal, digamos assim, que seria diretamente conectado na energia, o aparelho vem com uma fonte externa para a gente conectar na tomada. E assim que a gente liga o projetor, a gente já se depara com o seu sistema operacional, e aqui a gente tem o WebOS, o sistema próprio da LG, que inclusive a gente já está acostumado em ver nas Smart TVs da marca. Então aqui a gente vai ter um sistema fluido, que normalmente responde bem aos comandos e que também tem uma grande variedade de aplicativos. Só para vocês terem uma ideia, eu estou passando essa imagem da loja de apps, onde conseguimos encontrar todos os principais aplicativos e serviços de streaming. E isso acaba sendo uma grande vantagem desse projetor, porque basta a gente ligar e ele já vai estar pronto para o uso, sem precisar necessariamente conectar dispositivos externos para acessar os conteúdos. Agora, antes de eu passar para vocês o que eu achei da qualidade de imagem que esse modelo consegue nos entregar, eu só queria aproveitar e te convidar para conhecer o nosso grupo de ofertas lá no WhatsApp e também no Telegram. Porque aqui no canal a gente monitora o preço em lojas confiáveis da internet. E sempre que um produto interessante, como um projetor, por exemplo, aparece numa boa promoção, a gente vai te avisar por lá. O link para acessar o grupo vai estar no comentário fixado, ou você pode escanear o QR Code que está passando aqui na tela. Sobre a qualidade de imagem, eu já posso adiantar para vocês que eu até hoje não tinha visto um projetor que é assim tão pequeno entregar uma imagem de projeção tão bonita. Aqui temos um projetor que já entrega imagens bem definidas devido à sua resolução ser 4K.
E embora a LG coloque no site que ele consiga entregar até 120 polegadas, eu testei e percebi que a gente consegue sim, imagens ainda maiores sem perder muito da qualidade. Se você quiser saber quantas polegadas consegue fazer aí no seu ambiente, a LG colocou no site um sistema que eu achei bem válido vocês acessarem, porque lá ele mostra o tamanho da tela projetada à medida que a gente afasta o projetor da parede. E eu achei isso bem legal por parte da marca, porque uma das coisas que deixam as pessoas na dúvida na hora de comprar um projetor é justamente se ele vai se encaixar bem no ambiente. Para gerar essas imagens, o projetor tem uma tecnologia DLP laser e inclusive são 3 lasers emitidos para entregar a imagem, trazendo uma fonte de luz separada para o vermelho, para o verde e para o azul, e com isso ele consegue entregar cores bem bonitas e vibrantes na tela. Um detalhe que eu acho importante comentar para vocês é que caso você esteja reparando que a imagem está puxando um pouco para o vermelho, ou então você está percebendo algumas listras passando na imagem, isso é um efeito que a câmera entrega para a gente gravando esses projetores que tem tecnologia laser, porque a câmera não consegue captar exatamente a imagem que eu estou vendo aqui, mas elas já servem sim como uma base para vocês conseguirem perceber a qualidade que ele nos entrega. Mas eu acho importante reforçar que aqui ao vivo a imagem está muito mais bonita do que essas imagens que eu estou passando para vocês. Falando agora sobre o brilho, ele possui 500 ANSI-lumens, o que deve ser o principal fator que deve deixar algumas pessoas receosas quanto à imagem desse modelo. Sobre isso eu posso dizer para vocês que a potência é mais que o suficiente para assistir as imagens do projetor em um ambiente escuro. Agora, se o seu ambiente tiver um pouco mais de iluminação, o que vai acontecer é a perda de um pouco do contraste e das cores na projeção. Então o melhor seria, se possível, desligar todas as luzes e fechar as cortinas para aproveitar ao máximo o que esse modelo aqui nos oferece. E para termos um bom contraste, além do brilho, a gente precisaria de um bom nível de preto. E nisso o projetor da LG mandou muito bem. O preto é bem profundo e melhor do que a gente costuma encontrar em grande parte dos projetores. Segundo as especificações do modelo, ele nos entrega um contraste dinâmico de até 450.000 por 1. E de forma geral, eu percebi que ele entregava sim um contraste muito bom nas cenas, só não era melhor pela falta de um pouco mais de brilho aqui do projetor. Acho legal comentar que é possível fazer vários ajustes nas cores das imagens, seja usando modos de equalização pré-definidos no sistema, como por exemplo o modo vivo, que deixa as cores mais intensas, ou o modo filmmaker, que deixa as cores mais naturais e mais próximas do que foram pensadas pelos diretores de cinema. Ou então dá para escolher entre outras opções que temos aqui. Também é possível fazer ajustes manuais, e embora eu já tenha gostado das configurações de fábrica, a única coisa que eu acabei mexendo foi subir um pouco o nível da nitidez, porque no ajuste de fábrica eu achei que a imagem tinha um pouco de desfoque a mais do que era necessário. Sobre o foco, que é algo muito importante para conseguirmos perceber a sua boa definição, o projetor consegue fazer o ajuste de forma automática, e eu diria que ele faz um bom trabalho, mas não é perfeito. Tiveram alguns momentos quando eu tentei fazer imagens menores que eu senti que a imagem não ficava tão bem focada quanto poderia, diferente de quando eu projetava imagens maiores como 100 ou 120 polegadas. Só que como num projetor a tendência é usarmos para ver imagens grandes, eu acredito que isso acaba não sendo um grande problema. Mas se você precisar de imagens menores como 50 polegadas e perceber que o foco não ficou tão bom de forma automática, o que eu faria é o seguinte: tentar forçar o projetor a refazer o processo de foco, dando uma movimentada no projetor, ou então indo no menu de configurações e dando uma ajustada final para deixarmos bem focado. Já o Keystone, que permite deixar as imagens no formato bem certinho na tela, caso o projetor não esteja bem de frente para ela, ou então caso o projetor esteja mais inclinado, ele pode ser feito de forma manual, sendo que aqui temos um recurso bem avançado com ajuste de 15 pontos. Só para vocês terem uma ideia, o mais comum é encontrarmos o ajuste de 4 ou então em projetores melhores o ajuste de 8 pontos, mas esse de 15 pontos é a primeira vez que eu vejo num projetor. E vale citar também que ele permite ativar o Keystone automático, que eu testei aqui e funcionou muito bem. E nesse aspecto foi um dos melhores projetores a fazer esse ajuste de Keystone sozinho. Outra surpresa positiva que eu tive aqui testando o projetor foi com games, porque ele se saiu muito bem nos meus testes. Ele consegue reproduzir os jogos em até 4K 60 Hz ou então Full HD 120 Hz, com suporte ao HDR. Durante os jogos eu consegui perceber uma fluidez muito boa nas imagens, além de um input lag que era bem baixo. Para quem não sabe o que é input lag, é o tempo de um comando que eu realizava ali no controle do videogame levava para ser reproduzido no projetor. E como eu comentei, ele era muito bom nesse aspecto também. E diferente de outros projetores que quando a gente ativa o modo de games,
pioram a imagem para conseguir manter o bom desempenho? Aqui não, ele mantinha os bons resultados de desempenho sem precisar prejudicar a qualidade de imagem. Além disso, o Cinebeam ainda conta com uma barra de menu exclusiva para games, onde é possível fazer alguns ajustes rápidos, além de ver algumas configurações que estão ativas no momento. Entre os modelos que eu testei recentemente, esse aqui com certeza foi o que se saiu melhor com jogos, e deve agradar tanto jogadores mais casuais, como também atender jogadores um pouco mais exigentes. Passando para a qualidade de som, que é algo muito importante para um projetor, para complementar a experiência quando a gente está assistindo algo, a gente pode dizer que o Cinebeam Q entrega um resultado razoável. Não é que o som seja ruim, mas ele não é tão alto, e isso até era esperado porque o seu alto-falante não poderia ser muito grande para caber aqui no interior do projetor, que é mais compacto. Para um ambiente menor, ele vai atender, mas se o seu ambiente for muito grande, ou você não ficar próximo ao projetor, provavelmente vai sentir que o volume poderia ser sim um pouco mais alto. Pelo menos aqui a gente tem as conexões de HDMI ARC e Bluetooth, então dá para conectar algum dispositivo de som externo, como por exemplo uma caixinha de som ou até mesmo uma soundbar, e assim melhorar bastante a experiência no que se refere à imersão assistindo aos conteúdos. Inclusive o Bluetooth aqui conta com uma saída de áudio dupla, o que permite conectar duas caixinhas de som sem fio, por exemplo. Só para vocês terem uma ideia de como esse upgrade no som pode ser sim válido, eu fiz um teste aqui com uma soundbar S40T de 2024 da LG conectada aqui na porta HDMI, e agora eu vou passar esse resultado do teste para vocês. Bem legal ver essa diferença na prática, não é, pessoal? E se vocês ficaram curiosos em saber mais sobre soundbars, é só ir depois na barra de pesquisa do YouTube e digitar VRL Tecnologia Soundbar LG, que vai mostrar todos os modelos dessas barras de som que a gente já publicou o vídeo aqui no canal. Voltando para o projetor, sobre o seu sistema de resfriamento, esse foi um ponto bem positivo dele. Ele é bem silencioso quando está em funcionamento e não esquentou muito durante os meus testes. A parte que mais esquenta é aqui em cima, porque a saída de ar quente fica nessa parte. Mas de qualquer forma, o que ele esquenta aqui não deve ser motivo de preocupação, porque o metal tem mesmo essa tendência a absorver um pouco do calor. E inclusive por ter uma óptica totalmente selada, evita que sujeiras entrem aqui pelas passagens de ar e acabem atrapalhando nas projeções, o que eu acho muito importante num projetor. Outro detalhe que eu acho válido comentar aqui no vídeo é sobre o seu preço. Durante o lançamento, ele chegou na faixa dos R$8.000, um valor que eu percebi que várias pessoas acharam um pouco elevado para o aparelho quando ele foi lançado. Só que sobre isso, eu acho legal comentar que ele já apareceu em boas promoções. Inclusive, quem participa do nosso grupo de ofertas já conseguiu aproveitar. Então, se você ainda não entrou no grupo, fica a minha dica para acessarem pelo link e não tem nenhum custo. E lá sempre que aparece uma boa promoção ou algum novo cupom de desconto, a gente sempre vai te avisar. Então, para acessar esse grupo no WhatsApp é bem simples, é só entrar pelo link do comentário fixado ou escanear o QR Code que está passando na tela. E depois disso, você já começa a receber as melhores ofertas. Além disso, se você quiser dar uma conferida no preço atual dele, eu vou deixar o link da loja com o melhor preço aqui na descrição do vídeo. Agora, antes de partir para as conclusões, só queria aproveitar e perguntar o que vocês estão achando desse novo projetor da LG. Coloca pra gente no campo de comentários que eu tô bem curioso para ler a opinião de vocês. Mas vamos lá, o que eu achei do LG Cinebeam Q? Depois de todos esses dias testando ele. Hoje eu acredito que esse é o projetor mais completo entre todos os modelos que eu já testei e que são vendidos oficialmente aqui no Brasil. Ele já entrega uma qualidade de imagem muito legal, resolução 4K, um design muito bonito e bem construído, sistema operacional bem fluido com vários aplicativos, além de vários outros recursos interessantes. Mas agora é claro que tem coisas que ele poderia ser sim um pouco melhor, como trazer um pouquinho mais de brilho ou um som mais potente, por exemplo. Só que esses são pontos que eu acredito que acabam sendo um pouco justificáveis pelo tamanho do aparelho, que é mais compacto. Então, se esse aparelho aqui estiver dentro da faixa de preço que você pretende investir, e para você é importante a questão da garantia aqui no Brasil, nota fiscal, eu acredito que sim, é uma opção bem interessante e ele deve ser sim considerado entre as suas opções de compra. Caso ainda estejam com dúvidas sobre qual modelo escolher, eu recomendo vocês darem uma olhada no nosso ranking de melhores projetores, que eu vou colocar o link aqui na descrição, porque lá vocês conseguem ver como ele se saiu diante desses outros modelos de projetores que já passaram aqui pelo canal
inclusive modelos importados. Mas enfim, o vídeo seria esse. Agradeço a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui, deixou o seu like caso tenha curtido o conteúdo e se inscreveu no canal para não estar perdendo os próximos vídeos. Muito obrigado e até a próxima!